Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em Mateus 20, de 17 a 28. Estamos no belíssimo relato da subida de Jesus para Jerusalém. É assim que este texto começa. Nós já ouvimos outras vezes que no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, Jesus sai da Galileia para Jerusalém, num caminho do norte, que é onde fica a Galileia, para o sul, onde fica a Judeia, onde fica Jerusalém. Neste caminho, Jesus faz uma catequese com seus discípulos. É assim que inicia o Evangelho. Jesus subia para Jerusalém. Jerusalém fica num alto. Então, ele faz essa subida, que também é teológica. Assim como o Filho de Deus desceu pela encarnação, humilhou-se, agora ele será glorificado. E a glorificação de Jesus se dá pelo mistério pascal, pela sua morte e ressurreição. Então Jesus está subindo para o máximo da entrega de si. E ele toma os 12 discípulos e durante o caminho, é a pedagogia formativa do Senhor. Ele forma os seus no caminho, na vida, na prática. E faz neste momento o terceiro anúncio da paixão. Já era a terceira vez que Jesus anunciava para os seus discípulos que ele, na verdade, estava subindo para Jerusalém para morrer na cruz, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E é interessante que exatamente nesse contexto, onde Jesus está falando pela terceira vez daquilo que ele vai viver, chega a mãe dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, lá no início do Evangelho, não é? Onde acontece o chamado, são exatamente Tiago e João. E ela faz o pedido que eles fiquem um à sua direita e outro à sua esquerda. É muito interessante meditar e pensar que esse pedido, muito próprio das mães, basta lembrar de Betsabeia, mãe de Salomão, que intercede por ele, para que ele seja o filho herdeiro de Davi. Aqui também acontece. O que está por trás desse pedido? O pensamento dos discípulos e daquelas pessoas que estavam ali em torno de Jesus. É interessante entender que a mãe também estava caminhando, né, com os 12, com Jesus. Como dizia Lucas, muitas mulheres o acompanhavam, mas existiam outros discípulos, outras pessoas que também acompanhavam Jesus em sua caminhada. E aquelas pessoas estavam, de certa forma, felizes, numa expectativa de que a subida para Jerusalém, a ida para Jerusalém, o centro político e religioso de Israel, significasse, enfim, a retomada do reino de Israel, da dinastia davídica, ou seja, a libertação da opressão dos romanos que os judeus viviam. Era essa a perspectiva ainda dos discípulos, de que Jesus vinha para ser rei. E Jesus diz então não somente para ela, mas para os seus discípulos, especialmente para os dois: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis por acaso beber do cálice que eu vou beber? Que cálice é esse? O cálice da paixão e da morte de Jesus. E eles não entendem, né? Pensam que o cálice é exatamente os grandes banquetes que os reis tinham. E eles dizem imediatamente: podemos. E de fato Jesus está pensando numa coisa e os discípulos estão pensando em outra. E Jesus diz: de fato vocês beberão. É o anúncio do martírio que de fato os discípulos vão viver. Na época que esse evangelho foi escrito, já tinha acontecido o martírio de Tiago. Tiago foi inclusive o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ainda não tinha acontecido o de João. Na verdade, não se sabe ao certo se João foi martirizado. Possivelmente ele morreu exilado na ilha de Pátimos, bastante velho. E aqui mais uma vez uma outra incompreensão. Os 10 outros ficam irritados com os dois, talvez por ciúme, talvez porque desejassem a mesma coisa. E Jesus chama todos os outros 10. Não eram apenas os 2 que não estavam compreendendo a missão de Jesus. Todos os outros também não estavam. E Jesus então vai dizer a mensagem para todos. Os reinos, os reis, eles oprimem, eles exercem o poder. Não é isso que Jesus veio fazer. E não é isso que, consequentemente, nós viemos fazer neste mundo. Nós não viemos dominar, nós não viemos para ser servidos, mas para, como Ele, servir.
O que eu chamo a atenção como proposta de meditação a partir desse evangelho? Primeiro, leva muito tempo para a gente compreender de fato quem é Jesus. E nós só podemos fazê-lo no caminho da vida. Muitas e muitas vezes o Senhor está nos dizendo uma coisa e nós estamos entendendo outra. Muitas e muitas vezes nós estamos preocupados no que nós temos, no que nós podemos fazer, mas a grande preocupação do Senhor é exatamente a salvação das almas. Passar por esta vida fazendo tudo o que é possível para o bem de todos, mas entendendo que o reino dele não é deste mundo, como ele vai dizer a Pilatos no grande julgamento. Quanto nos custa entender? E quanto os nossos pedidos, muitas vezes, são pedidos ainda superficiais. Se nós olharmos bem, os nossos pedidos não são muitas vezes os pedidos essenciais. Nós não sabemos pedir. Por isso que tantas vezes também nós não recebemos o que pedimos, porque pedimos aquilo que apenas os nossos olhos veem, o imediato. Mas Jesus e a sua obra sempre vão para além. Em alguns momentos nós não vamos receber aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, porque muitas vezes nós queremos aquilo que vai nos realizar neste mundo. Mas Jesus está preocupado com a salvação de nossa alma. Não que o Senhor não queira a felicidade, não é isso. A nossa felicidade é muito importante, mas é muito importante que nós compreendamos o que de fato é a felicidade. E aqui eu fico pensando em tantas pessoas que estão passando momentos dificílimos em suas vidas e que pedem ao Senhor uma cura, que pedem ao Senhor a resolução de uma situação e que muitas vezes não veem essa solução acontecer. Quando aquilo que você pede, muitas vezes você não vê acontecer, tente confiar no Senhor, que a lógica dele é muito maior, que ele vê o que nós não vemos e que por trás, às vezes, dos sofrimentos da vida, existe também um caminho de salvação. Foi assim com o próprio Jesus. Não era fácil para os discípulos entenderem que o seu mestre iria morrer pelas mãos de suas autoridades, iria sofrer. Não é fácil nós entendermos os sofrimentos da nossa vida, mas não esqueça, foi pela cruz que Jesus salvou a humanidade, mas sempre vem a ressurreição. Se você está sofrendo, tente transformar esse sofrimento numa oportunidade de salvação da sua vida, da sua família. Não se decepcione com Deus. Talvez essa mãe aqui ficou meio decepcionada. Nós caminhamos até aqui e você nos diz isso, Senhor. Mas não fique. O Senhor vê o que nós não vemos. E o teu sofrimento pode não ser resolvido aqui nesta terra, mas ele pode ser caminho de salvação e de santificação para você chegar até a vida eterna. E não somente os seus, a sua família. Se aquela mãe soube pedir o sucesso para esta vida terrena de seus filhos, vamos aprender a pedir a vida eterna para aqueles que nós mais amamos. Esses são os verdadeiros pedidos, aqueles que ultrapassam apenas as necessidades do momento. E a segunda reflexão é essa: cristianismo é igual a serviço. Este constante caminho de pequenez que o Senhor aponta no Evangelho é o paradigma cristão, é a referência para nós. Não vamos na lógica deste mundo, onde nós queremos ser o primeiro em tudo. Quando formos colocados em evidência em situações de autoridade, de exercício de poder, pensemos que aquele que é o maior deve se portar como o menor, deve ser o servo de todos. Por isso que o Papa é chamado servo dos servos de Deus. Deve ser sempre a nossa lógica. Que isso nos ajude no concreto da nossa vida. Eu me lembro agora de Madre Teresa de Calcutá, de Santa Madre Teresa de Calcutá, em uma frase em que diz: eu não vim fazer sucesso, eu vim ser fiel. Tomando o Evangelho de hoje, nós diríamos: nós realmente não viemos fazer um sucesso meramente humano, nós viemos servir. Que isso nos ajude. Vamos rezar? Senhor, nós queremos te pedir hoje duas grandes graças. Que o Senhor nos ensine
a pedir, Senhor, de fato as coisas das quais nós necessitamos, mas sempre, Senhor, dizer nas nossas orações: se for para o bem da minha alma, se for conforme a vossa vontade, dai-nos, Senhor. E se por um acaso aquilo não acontecer do nosso jeito, se as circunstâncias forem outras, diferentes daquelas que nós almejamos, nós possamos, Senhor, viver aquelas situações como meios de santificação para a nossa vida. Dai-nos a graça de termos o justo equilíbrio e entendermos, Senhor, as situações difíceis da nossa vida, a transformá-las quando podem ser transformadas, mas dar sentido a elas quando não puderem ser transformadas. Senhor, auxilia-nos neste caminho divino e humano, espiritual e emocional. Ajudai-nos a entender a vida, Senhor, como Tu a vês. Queremos também, Jesus, te pedir pela força da Tua palavra neste dia. Coloca-nos um espírito de serviço, tira de dentro de nós qualquer espírito de vaidade, de soberba, de orgulho. Quantas vezes nós queremos que os outros estejam em função de nossa vida? Ajudai-nos a perceber os outros, sim, Senhor. Dai-nos esse espírito de serviço. Assim seja. Amém. Que esta palavra norteie as suas ações neste dia. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.